fadas, né? Próximo tópico aqui. Quando a gente vai falar da natureza das fadas, é mais uma introduçãozinha, antes da gente entrar no como que a humanidade se relacionou com esses seres, né, durante a história, né? Mas enfim, a gente vai ver em todas as culturas xamânicas, em todas, né? Mas como a gente está falando aqui de bruxaria, a gente vai pensar até em especial no folclore medieval, europeu, né? Mas a existência de uma série de espíritos da natureza, né? Que são espíritos que eles são espíritos mágicos, espíritos fantásticos, e que esses espíritos, eles não possuem uma correspondência com os seres que são seres físicos, seres encarnados. Então, como na aula passada a gente falou dos ancestrais, né? Pensar no ancestral, no espírito de um bisavô. É um ser que já existiu, que tem alguma correspondência no plano físico, nesse plano, nessa dimensão. Mas existem esses vários seres mágicos que não possuem correspondência aqui, né? A gente vai falar já das fadas, sereias e tudo mais, mas esses tipos de seres, né? E aí o que acontece? A gente tem, dentro dessa, principalmente quando falando da Europa, né? A utilização do termo fada e tudo mais, só que para um número tão grande de seres, e hoje, então, para um número tão maior de seres. Então, quando nós utilizamos a palavra fada, nós estamos nos referindo a um ecossistema espiritual. Coloquei no texto da apostila de vocês que é como você fala, fadas é como falar mamíferos, né? É um número tão grande de seres tão diversos entre si. Então pensa, mamíferos, tem tanto nós, seres humanos, né? Quanto o filhote de gatinho, também é um mamífero, quanto uma baleia. Olha a diversidade, quantos seres diferentes dentro dentro desse nome de mamíferos, né? Fadas é a mesma coisa. Fadas a gente está falando de um número enorme de seres espirituais e que a gente utiliza esse nome ali quase que para falar como uma raça, um grupo para agrupar esse ecossistema espiritual. Então, e aí já entra aquilo que eu foquei tanto com vocês no começo da aula, né? Da gente diferenciar os seres elementais dos seres feéricos. Como eu comentei com vocês, esses seres elementais, né? Então, gnomos, sílfides, salamandras e ondinas, eles são seres mais básicos, né? Eles são seres compostos basicamente da energia do elemento dele com a energia do éter, a energia espiritual. E tem esses dois ali. O que a gente está chamando aqui de seres feéricos, né? Essas fadas, elas são compostas da energia dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar, e tem um grau de consciência mais elevado. A mesma coisa a gente pensar nós aqui, né? Nós humanos. Nós temos essa composição dos 4 elementos e também um grau de consciência mais complexo, por assim dizer, né? Então, o grau de consciência, de autopercepção de um elemental e de um feérico é muito diferente, né? E aí, desses exemplos de feéricos, né? A gente usa o termo feérico para sair até dessa ideia apenas de fada, pensando na sininho, das asinhas e tudo mais. Feérico para se referir a todos esses espíritos de sangue verde, né? Dos espíritos da natureza. Então, a gente vai pensar tanto nas fadas quanto nas sereias, mas trazendo aqui mais para o nosso território, os duendes, né? Mas trazendo para o nosso território, a gente vai pensar aqui nas iaras, né? No Curupira, Saci, a Cuca, mas enfim, né? Todos esses seres mitológicos, né? As dríades, gigantes, os elfos, todos esses seres, eles às vezes até podem ter uma aparência humanoide, né? Mas eles não são humanos. E aí, por isso que eu enfatizo tanto nessa questão do grau de consciência ser diferente de um elemental, porque o grau de consciência, a moral, tudo acaba sendo diferente também da perspectiva humana, né? E é importante a gente se atentar a isso para os contatos que a gente vai ter, até para estabelecimento de alianças. Porque às vezes para um ser humano é uma coisa normal não cumprir a palavra. Fala tipo, eu vou fazer, e não faz. Normalíssimo, né? Se comprometer com algo e não fazer e deixar por isso mesmo. É algo, infelizmente, muito comum, né? Para um elfo, não. Né? Para um ser da natureza que tem um compromisso muito forte com a palavra, a violação de um voto tem consequências muito maiores, muito maiores. Para um ser humano, não cumpriu, às vezes já está até acostumado, né? Falar, isso aí acontece, né? Mas para outros seres, não. Nós temos sim uma noção de territorialidade muito intensa, né?
A gente não quer que vá qualquer pessoa na nossa casa, que não gosta, que entre, né? Quarto, tudo mais. A gente tem esse senso, assim, né? Mas para um dragão, por exemplo, o senso de território é muito mais aguçado, muito mais aguçado. Então, por exemplo, se um dragão é um guardião do seu quarto, vai, e um amigo seu entrou sem permissão. Tem coisa que, tipo, sei lá, talvez a gente não goste, tipo, pô, né? Não gostei, mas enfim. Talvez para um dragão que esteja fazendo aquela proteção, a resposta dele seja muito mais severa, né? E eu enfatizo isso, porque são morais diferentes, são maneiras, tem um senso de realidade diferente do nosso, né? E que a gente tem que estar aberto para isso. Como eu comentei com vocês também, né? Da jornada do curso, parece que vai desenvolvendo também o contato, essas alianças, um grau de complexidade e de perigos também, né? É mais tranquilo, contato com animais de poder, não tanto com os ancestrais, aí com os encantados a gente começa a ver outros perigos também, mas que exigem só mais disciplina, mais responsabilidade, né? Mais protocolo de segurança, né? E mais seriedade para lidar com esses seres, né? E aí uma referência que a gente pode ter é, por exemplo, o contato que a gente faz com o estrangeiro, quando a gente vai no país de uma outra pessoa, né? Então, não sei como que é o costume do inglês, do alemão e tudo mais, mas eu sei que eles não têm uma outra moral diferente da nossa. Então, quando a gente vai viajar para lá, a gente tem que estar aberto a entender como que funciona, né? Compreender a cultura local, os costumes e como que eu vou me adequar para aquela nova situação. Tudo bem? Dito isso, gente, dessa percepção que são seres diferentes e tudo mais, os nossos ancestrais, eles entrando em contato, né, com esses seres da natureza, eles foram percebendo, interagindo e começaram a criar lendas, às vezes até mitos mais rebuscados, né, colocando ali tanto a aparência daquele ser, quanto as histórias, as peculiaridades, ensinando também protocolos de segurança, o que aquele ser espiritual gosta, o que não gosta, o que fazer, o que evitar, né? Então essas várias experiências que os nossos ancestrais foram tendo, através do contato xamânico, através desse contato espiritual com essas entidades, foram se cristalizando na forma de mitos. E esses mitos, eles vão sendo passados pra gente até hoje, né? Muito pela cultura popular, né? Hoje a gente tem também TV, a gente tem também livro, a gente tem série da Netflix para falar dos encantados. Enfim, as fontes foram crescendo de certa maneira, né? Mas muitas delas trazem ainda assim o protocolo, né? Do que esperar dessa experiência que nós temos com esses seres espirituais. Não, eu particularmente não acredito que uma versão esteja certa, outra versão esteja errada. Eu acredito que o tempo vai passando, né? E alguma coisa da forma muda, mas o contato espiritual, uma essência permanece ali, sabe? Por isso que eu não sou contrário a Netflix fazer série, nada disso, pelo contrário, né? Acho que muitos elementos também vão sendo passados ali pela cultura popular, mas de outra maneira, né? Depois eu comento com vocês, né? Mas minha família é do interior de Minas, né? E aí eles também têm as lendas locais, assim, né? Vocês já devem ter escutado de lobisomem, de não sei o quê, de vários seres, assim. E vão passando muito pela cultura popular, né? Criando-se mitos, contos, mas enfim, né? Essas diversas fontes de informação, né? Eu acredito que elas sirvam, assim, não para limitar o nosso trabalho, o nosso contato com esses seres, né? Até porque dentro de cerimônias espirituais, eventualmente, a gente acaba chamando atenção, né? Parece que quem mexe com magia ganha um cheirinho diferente, né? Então a gente acaba chamando a atenção dessas entidades espirituais. E todos esses mitos, contos, lendas, não são para limitar a nossa experiência, né? Mas a gente tem um bom lastro de segurança, de saber como lidar, como não lidar, né? E aí, a partir disso, né, por própria conta e risco, a gente pode escolher entrar nesse mistério, né? E bom, dentro desse contato com os encantados, tem uma hora que até esses mitos, essas lendas são deixadas para trás, né?
porque também não é algo tão racional. Nós falamos encantados, né? E justamente porque a gente tem que deixar o lado racional de lado em algum momento, né? A gente tem que saber ir para o mundo das sensações, dos sentimentos, desse encantamento mesmo, para poder lidar com os encantados, né? Então, disso que eu tinha tratado de falar da base do contato com esses seres, mas a gente pode pensar também o contato com eles dentro da história, né? Para fazer uma linha, para a gente perceber como que o contato com essas entidades vai mudando de acordo com o tempo, né? E perceber que a história está continuando e nós somos frutos também do nosso movimento histórico, né? Como que nós lidamos, o que nós pensamos sobre esses seres, também está inserido dentro do nosso próprio contexto histórico. E é bom para a gente refletir, né? Pensar, até questionar mesmo, né? Algumas coisas que a gente pensa sobre os seres feéricos e nem sabe por que pensa dessa maneira, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, consegui mudar o slide. Vamos lá, gente. Então, dessa história do contato humano com as fadas, né? Basicamente, né? Retomando, essas fadas são espíritos da natureza que vão reger tudo da natureza, né? Elas regem e habitam os diversos planos da natureza. Eu comentei com vocês na apostila que uma xamã que eu gosto muito, ela uma vez falou que eles são como operários da máquina do mundo, né? Então, existem seres féricos que estão relacionados ao germinar das sementes, tem seres que estão relacionados ao florescer, né? Então, seres relacionados à frutificação, ao crescimento das árvores, ao fluir dos rios, das cachoeiras. Existem seres relacionados à decomposição da matéria orgânica. Tem seres encantados que... não é o amor, como que é a palavra? Que instigam a reprodução entre os animais, né? Então, existem a polinização, enfim, todas essas manifestações da natureza. Existem seres encantados que são como se fossem, como ela mesma falou, né, operários da máquina do mundo, né? Enfim, então eles desempenham também um papel, uma função mais complexa dentro desse bioma, né? Esse mundo das fadas, ele existe nessa realidade também, só que de uma maneira paralela. Então, eles também estão aqui com a gente no mundo médio, mas a gente não consegue perceber diretamente. A gente percebe muitas vezes os efeitos deles, né? Mas a percepção deles exige um estado de consciência diferente desse estado comum, ordinário que a gente vive, né? Ele precisa de um estado alterado de consciência, um estado mais sutil, né? Por isso que eu falei dessa questão do encantamento, de trabalhar as nossas emoções, né? Mas a gente pode acessar eles, às vezes, né? Em momentos de perceber, na verdade, né? Porque eles estão por aí mesmo. Mas a gente consegue perceber em momentos de uma sensibilidade interior, né? Um momento de meditação, de contemplação. Por vezes a gente consegue percebê-los, né? Eles estão aqui, nesse mundo, de maneira paralela, a gente não percebe muito com a consciência comum do dia a dia, né? Mas eles, nosso mundo e o mundo deles estão se tocando o tempo todo, né? Então, o que acontece aqui reverbera lá, e o que acontece lá reverbera aqui, né? Cidade Invisível eu assisti faz muito tempo, eu nem lembro mais direito. Mas eu lembro que a premissa da primeira temporada tinha a ver com isso, né? Tinha a ver com... Parece que os encantados tinham fugido, ido pro Rio de Janeiro devido a incêndio. Posso estar falando um pouco de besteira. Mas, se eu não me engano, era por causa disso, por causa do incêndio na floresta e tudo mais. E isso é uma dedução que faz sentido com o que eu tô falando, né? Desses dois mundos estarem se afetando de maneira... sempre se afetando, né? O nosso contato com a natureza também reverbera no mundo dos encantados. O mundo dos encantados, o que acontece lá também vai reverberar aqui. Mais um dos motivos para nós que trabalhamos com uma espiritualidade da Terra, né? Com uma ecoespiritualidade, desenvolvermos o nosso contato com esses seres, né? Então, coloquei de exemplos para vocês, né? O que o folclore fala dessas interferências, né? Elas podem ser benéficas, mas podem não ser benéficas também, né? Então, dentro das lendas, a gente tem que, nos casos que esse contato é desarmônico, né? Esses seres féricos podem causar assombrações
Já já eu comento, mas eu lembro muito aqui no Brasil da história do Saci, por exemplo, né? Do Saci que fica pentelhando e tudo mais, mas enfim. Casos de assombração, casos de perda de memórias, perda de objetos domésticos, né? Um monte de gente fala que Gnomo roubou a chave, roubou não sei o que, não sei, né? Mas enfim, perda de objetos domésticos, né? Num contexto mais xamânico, o sequestro de alma, né? Eu vou falar mais pra frente da doença xamânica, né? Mas, enfim, dos seres encantados levarem uma parte da pessoa para as dimensões féricas, né? Então, sequestro de alma, ou está muito suscetível a variações emocionais, ou mais comum a loucura, né? Entrar no contato com esses seres na hora de voltar, de retornar, entrar nesse estado. Mas também o folclore nos fala de algumas bênçãos que são provenientes do contato harmônico com esses seres. E essas bênçãos são bênçãos de beleza, né? A beleza das fadas, dons de inspiração, né? Inspiração, poesia, esses dons artísticos, capacidade mágica, né? Dons de magia, de feitiçaria, prosperidade. A gente tem a história do pote de ouro, por exemplo, né? Dons de prosperidade e também dons de sorte. Eu acabei não colocando aqui, mas está meio implícito, né? Às vezes também os dons de... não é mediunidade, mas é de ver o futuro, assim, sabe? De inspiração nesse sentido também, sabe? De visão oracular, né? Pois bem, e aí, dentro do folclore, assim, a gente vai ver essa questão das fadas. Às vezes, algumas cosmogonias, assim, colocam esses seres da natureza como sendo ancestrais humanos, né? Eles estavam na Terra antes de nós, e são vistos às vezes como uma raça anterior, né? Por isso que alguns deles têm uma aparência com traços muito humanoides, né? Então algumas veem que nós descendemos desses ancestrais feéricos. Na bruxaria, em especial, existe muito a lenda, né? Uma lenda que é preservada, é de que as bruxas elas são descendentes diretas, né? Do povo das fadas, né? Seja pela... Tem até naquele livro, deixa eu ver se está por pertinho, aqui ó, no A Dança Cósmica das Feiticeiras, fala um pouquinho dessa visão de descendência direto, né, do povo das fadas. Ela vai falar dos feios, do povo pequeno, né, sendo esse povo mais associado ao culto à grande mãe, ao contato com a natureza. Enfim, é muito interessante essa versão também que é preservada na bruxaria. Mais uma outra, que ela é muito preservada na bruxaria tradicional, das bruxas, como sendo bebês trocados, né? Então, troca-se o bebê humano por um bebê fada. O bebê fada que vive nesse mundo sendo o espírito da bruxa, né? Bom, enfim, então existem essas aí. Mas existem outras, né? A gente pensar dentro da cultura celta, aqui na cultura brasileira mesmo, né? Essa questão do encontro com os seres encantados e de uma cópula, né? Aqui no Brasil a gente tem a figura do Boto, por exemplo, né? Dos filhos do Boto e tudo mais. Então, veja, uma outra maneira também de contato com esses seres seria esse contato romântico, por assim dizer, né? E pode ser entendido tanto pelo contato com um ser encantado que se materializou de alguma maneira, como é muito dito na tradição do Boto, né? Mas também, algo que é muito possível, é desse contato espiritual. Então, no momento ali da cópula, né, do casalzinho lá, papai e mamãe, chega um ser encantado, né? Que nesse momento um dos parceiros está possuído, né? Por um ser encantado. E a partir dessa gestação com o ser da natureza, nasce esse ser que tem um fiozinho diferente, né? Tem um fiozinho da natureza que já nasce com essa predisposição magística, bruxaria e tudo mais, né? Então, enfim, algumas versões de lendas sobre esse contato humano, né? Mas, de qualquer maneira, os povos antigos, assim, e aqui não estou falando nem só da Europa medieval, né? Aqui estou falando xamanismo, utilizando enquanto esse termo amplo para se referir a todas as culturas arcaicas de contato espiritual com a Terra, né? Todas elas
perceberam que esses seres espirituais invisíveis, eles poderiam ser, inclusive, aliados, né? Então, é muito comum a figura do xamã que se alia a esses espíritos para realizar rituais de cura, rituais de fertilidade, enfim, né? Mas também, esses mesmos seres que são aliados, eles também personificam os perigos da natureza, né? Então, o perigo do pescador se afogar, representado pelas sereias, pelas iaras, né? O perigo da criança se perder nas matas. Enfim, esses seres, eles também representam esse tipo de perigo. Tanto que essas mesmas culturas realizaram muitos protocolos de segurança, né, para o contato com eles. Então aqui a gente tem muito essa questão de colocar um pouquinho de tabaco, né, quando a gente vai entrar no mato, tanto para pedir licença, né, mas para que os encantados não façam a gente se perder na mata dentro, né. Vários protocolos de segurança, né. Alguns protocolos até propiciatórios, protocolos para evitar que a influência que eles possam realizar de maneira negativa recaia sobre nós, né? Então existem até mesmo cerimônias, rituais, oferendas para que os seres féricos fiquem longe, né? Então também é uma maneira de lidar, de entender esses seres, né? Esses povos antigos, eles foram respeitosos, muitas vezes tementes ao povo das fadas, né? A gente pode lembrar, assim, dentro do folclore inglês, que eles são chamados de The Good Neighbors, né? Os bons vizinhos. Uma maneira meio sutil, assim, né? De quase que pisando em ovos, né? Com um certo medo, uma reverência para falar, levando em consideração esse vizinho que eu, de certa maneira, temo e tenho que ser muito cauteloso no trato com eles, né? Então a gente tinha nesse cenário aí pré-cristão um contato que era tanto de aliança quanto de manter afastado, enfim, uma cautela com muito respeito também, né? E esse entendimento de vizinhança também, né? Que eles estão aqui logo ao lado. Chega a Idade Média, né? Aí, claro, né? Tudo é coisa do capeta. Então, óbvio que as fadas também seriam. Noemi, você levantou a mão? Pode falar, por favor. Não, porque eu lembrei de um caso quando a minha ex-sogra, que ela era de Umbanda e mãe de santo, ela foi muito tempo mãe de santo, mas aí já estava já mais de idade, ela não podia mais trabalhar assim. Mas ela sempre falava, quando entrava no mato, que ela botava um pouco de fumo pro saci. Ela falava que era pro saci. Para a pessoa não se perder, para eles poderem andar com calma e não acontecer nada demais. Ela sempre falava isso. Ela botava o fumo pro saci. Pro saci. Aí você falou, eu lembrei. Ai, que legal, obrigado por compartilhar. E pra você ver, tipo, existe muito entremeado na cultura popular. O Saci é um exemplo de feere, quando a gente não chama muito de fada, mas ele é um encantado, né, na nossa linguagem aqui, né? Ele é um encantado também dessa terra. E outra coisa, né, na Umbanda, algumas casas têm sim esses resquícios, né, do contato com seres encantados. Você acabou de trazer essa história interessante aí, por exemplo, do Saci, né? Essa prudência de ter um contato para entrar na mata, de proteção e tudo mais. Mas na Umbanda também eu vejo muito não, né? Mas existe a linha das sereias também, né? Que também são seres encantados. Também a gente percebe que na Umbanda eles trazem para realizar trabalhos de cura, de limpeza, de purificação nos terreiros. E também tem uma série de seguranças com elas, né? Bacana, Noemi. Obrigado por trazer essa partilha do Saci também, né? Pra vocês verem, a gente pensa nas fadas, assim, pensa muito só na fadinha sininho europeia. Mas tem as forças espirituais, os seres da natureza, da nossa própria terra, do nosso próprio solo, né? Que até vou comentar um pouquinho sobre essa diferença também entre os solos depois. Perfeito. Na Idade Média, tudo era demônio. Aí as fadinhas também viraram demônios, né? Então, no folclore medieval, tinha até um certo terror, assim, né? Uma das lendas diz que durante 3 dias e 3 noites, os espíritos caíram, né? Então, viam as fadas como sendo anjos caídos, né? Ou os espíritos mais ruinzinhos, mais tinhosos,
foram pro submundo, foram pro mundo inferior, né? E aí, os não tão maléficos, né? Os que eram maliciosos, mas não eram tão ruins assim, ficaram aqui, caíram no mundo médio, né? Durante esses 3 dias e 3 noites de queda. Então, caíram na terra, caíram no mar, como conta a tradição, que seriam as fadas aqui desse mundo terreno, né? E algumas fadas boas ficaram no céu. Então, essa era uma das ideias da Idade Média, né? Mas também tem umas certas lendas na Idade Média de que as fadas seriam espíritos de crianças que não foram batizadas, né? Então, que elas não são suficientemente más para irem para o inferno, mas também não podem ir para o céu, enfim. E aí, elas representam até algum tipo de perigo para a cristandade, né? Existe essa versão. Depois, gente, chega muito tempo depois, né? Na era vitoriana, com os contos de fada e tudo mais, esses seres féricos foram vistos como uma fada sininho. É daí que se cristalizou, né? Essa inserção dos contos de fadas, da absorção das fadas no universo infantil. E aí, como consequência até, né? Acaba meio que caindo, pensando como desse universo infantil, como a gente menospreza muito a infância, a nossa sociedade, né? Caiu no campo do tolo, do incrédulo, do desacreditado, né? Mesmo que estejamos falando de forças que sejam representantes da natureza, né? De onde a nossa vida depende, de onde a nossa vida se sustenta, né? Então, a gente hoje vive de uma certa ridicularização, né? De quem tem contato com esses seres, né? Qualquer um fala assim, olha, tem um contato com a cuca, sei lá, né? Com a cuca, com o saci, com o iara, com sereia, qualquer contato de crença espiritual já é muito ridicularizada. E a pessoa nem se toca, assim, do porquê que ela pensa dessa maneira, né? Enfim. E aí a gente vai chegar depois no nosso cenário de hoje, né? O cenário contemporâneo, ele tem todas... É um mix, né? Claro, um mundo super globalizado, né? A gente tem um mix de todas essas perspectivas que eu comentei anteriormente, né? Desde o perigo, desde do contato de alianças, desde achar que é demônio, tudo existe nesse caldeirão de hoje, né? Mas o bacana é que a gente, devido a essa visão multipolar, né, a gente tem um espaço para fazer uma síntese entre ambos, uma adequação a esse tempo moderno, né? E eu vejo aqui, gente, que com esse ressurgimento da bruxaria, né, na década de 50 e tudo mais, quando a gente pensa na Wicca, né, esses seres feéricos, os seres da natureza, esse renascimento do neopaganismo, esses seres, essas entidades, elas foram novamente sendo convocadas, né, de maneira mais ostensiva, para participar dos ritos, dos rituais, das cerimônias. E eu gosto muito de quando a Wicca vai para os Estados Unidos. Eu gosto muito da Dança Cósmica das Feiticeiras. Gosto muito do trabalho da Starhawk, que aí mexe com um forte ativismo político, né? Então, quando chega essa consciência ecológica, esse ativismo ecológico, aí essas tradições espirituais, elas vão resgatando cada vez mais o contato com esses espíritos e vão entendendo que são alianças valiosíssimas, não só para a gente ter um certo temor, um respeito, né? Mas que a partir dessas alianças, o bioma, né, de Gaia, da Mãe Terra, ele pode ser harmonizado, pode ser que a vida flua com maior leveza, com maior saúde, vitalidade, através dessa aliança saudável entre os seres humanos, os seres encantados, e na verdade os seres humanos com todos os seres, né? Mas enfim, começa a ter um interesse maior em nessas tradições de contato xamânico com esses seres espirituais, para também uma alteração da consciência ecológica, né? Tô falando da Wicca, do paganismo, claro que nas tradições nativas, tradições xamânicas, esse contato com os féricos nunca deixou de existir. E como a Noemi bem trouxe, né, até na cultura popular, assim, esse contato nunca deixou de existir, né? Mas, enfim, eu penso nisso porque é muito curioso a gente pensar como que a gente pode fazer um saldo, né, do nosso contato com a humanidade. Eu acho importante a gente pensar no nosso contato com seres da natureza, com as consciências que vivem dentro da floresta, dentro do rio, porque isso fala muito do nosso respeito, até mesmo pela natureza, né? Tem também um certo, além desse contato espiritual, né,
tem um teor político também, né? Na política do contato com seres encantados, da preservação, né? Das águas, dos recursos naturais, do respeito pelos limites da natureza, né? Então é um momento muito propício para a gente repensar essas questões. Mas, de qualquer maneira, eu faço esse panorama para a gente perceber que aquilo que vai ser das novas eras, inclusive do nosso contato com a natureza, ela depende muito do que nós vamos fazer, né? A gente pode ter, claro, palpites, intuições, a gente pode deduzir logicamente pela maneira como a gente tem contato com a natureza, né? O que vai ser dessa relação com esses seres mágicos, né? Com esses seres espirituais. Mas ainda assim, a gente não sabe muito o que pode acontecer, né? Eu vejo que o trabalho da bruxa, o trabalho do xamã, nessa questão de estabelecer alianças, é também numa esperança de que o bioma se harmonize, uma esperança de que essas alianças espirituais possam auxiliar a expandir a consciência humana, né? Para que possa haver uma transformação ecológica muito profunda. E, enfim, de qualquer maneira, como eu comentei com vocês, eles são nossos vizinhos, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer conforme a gente vai avançando em degradação ambiental, em desmatamento, em poluição de água. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, pelo menos através do contato, eu vejo como algo muito importante a gente tentar estabelecer alianças com os seres encantados, né? Eu não tenho a menor ideia do que seria um rompimento definitivo entre a humanidade e seres encantados, né? Tenho palpites, né? Palpites eu tenho, mas não tenho a menor ideia do que seria isso. E um dos trabalhos, né, que a gente realiza é justamente de realizar esses tipos de alianças e atuar mesmo, né? Quando surgem eventuais desarmonias entre esses dois mundos. Certinho? Turminha, antes de eu passar para o próximo tópico, né, que é falar umas crenças comuns sobre o povo das fadas, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Como que estão as coisas? Não, por mim tá tudo bem, tô entendendo bem. Tá indo bem? Tá fluindo? É bastante conteúdo, né? Confesso. Thaís, tá fluindo também? Sim, tá fluindo e muita coisa fazendo sentido. Ai, perfeito. Por exemplo, vou narrar eu, quando era menor, sempre ficava dragões e eu também gosto assim, de legal. Então eu achava que em algum lugar do mundo tinha um dragão que viveu em alguma época, nessa nossa realidade, né? E aí quando eu descobri que dragão não existia nessa realidade, que não era igual ao gato, cachorro, enfim, aí, nossa, eu fiquei tão frustrada, tão chateada, falei, caramba, um ser tão legal, né? Tipo, muito encantado mesmo. E aí não existe, que chato. Mas tudo isso faz muito sentido, né? Saber que, na verdade, eles coexistem, né? Numa outra realidade, mas eles estão lá. Então, eu acho muito legal isso. Exato. Thaís, eu tive a mesma decepção com sereias. A mesma decepção. Mas é muito curioso, né? Porque a gente vai se envolvendo mais com essa espiritualidade da Terra, né? Seja através do xamanismo, da bruxaria, desses caminhos que são ecocentrados, né? A gente vai percebendo que aquilo que a gente, quando criança, conseguia perceber, intuir de alguma maneira, né? Tá ali presente, né? Então é muito curioso, né? É muito curioso a gente pensar sobre. Claro que é aquela questão, né? Realmente talvez não exista nesse mundo, nessa realidade física. Mas enquanto algo paralelo e que movimenta a energia entre os planos, né? Esses seres ainda estão aí. E aí faz até muito sentido a gente desacreditar dessas forças, né? Para se desconectar delas também, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente, já que você tinha esse chamado com esses seres, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre como que a gente entra em contato com eles, né? Para trabalhar e tudo mais, como que a gente começa a chamar a atenção e estabelecer relação de aliança, de trabalho mágico mesmo, de trabalho espiritual com esses seres. Deixa eu passar para o próximo slide. As crenças, né?
Aqui eu trouxe várias crenças comuns, assim, sobre fadas, pra gente ver algumas, se é mito, se é verdade. Mito a gente nem pode falar, né? Porque um mito é uma verdade, né? Mas se é falso, se é verdadeiro, o que a gente pode discutir sobre, né? Uma das crenças, né, é que as fadas são seres muito territorialistas, né? Acabei de comentar com vocês do exemplo do dragão, por exemplo, que esses sim são seres bastante territorialistas, né? Tem até aquela coisa do guardar o tesouro e tudo mais, eles têm essa função de proteger mesmo territórios e coisas, né? Enfim, os seres encantados, eles são sim bastante territorialistas, bastante territorialistas. Então, se a gente tentar banir um ser do território dele, acaba sendo um erro grotesco, né? Eu brinco que pode ser o último erro mágico, né? Porque eles possuem força e energia muito maior do que a nossa, né? E eles são muito... A essência deles está muito ligada também a território, né? Esses seres espirituais, eles gostam de permanecer nos locais deles, né? Por isso que eu comentei da gente fazer um contato com os espíritos, são espíritos da nossa terra. Tudo bem, o espírito da fadinha, do sininho, qualquer outro espírito da Europa, mas que a gente tem mais referência de contos de fadas, né? Mas os espíritos dessa terra aqui, eles têm um contato, uma força, uma presença muito mais intensas pra gente, né? Obrigada. E aí, dá uma pausinha pra água. Outro aspecto, gente, é que eles têm uma correspondência entre a personalidade deles e o espírito da Terra. Então, por exemplo, né, o mar aqui do Brasil, né, essa costa aqui. A costa brasileira, ela é de muitas maneiras muito pacífica, né? Dá pra gente mergulhar, tomar um banho, ficar de boa na praia, né? A praia gostosa, né? Uma praia bem, bem pacífica, bem serena. E em contraposição, as praias nórdicas, né? Que são praias bem geladas, mais violentas, né? Com ondas muito fortes. Então a gente pode até deduzir e vivenciar, inclusive, né? Perceber que o contato com as sereias daqui do Brasil, as sereias se manifestam de uma maneira e as sereias nórdicas de outra, por exemplo, né? Tanto no folclore e tudo mais, mas aqui mesmo, dentro do nosso território. O contato com o espírito de água salgada tem uma característica diferente do espírito da água doce, né? Aí você pega dentro da água doce. É muito diferente você ver, se conectar com um espírito que é de uma cachoeira, com um espírito que é de um rio, com um espírito que é de uma lagoa. Ou então, uma coisa que é até triste, assim, né? O contato com corpos hídricos que estão adoecidos, né? Então, com esgoto, com rio poluído, né? O ser espiritual, esses encantados, eles são tão associados com a natureza, né? Que algumas coisas que a gente faz, como eu comentei, né? Que esses dois se afetam reciprocamente, né? O que a gente faz no bioma deles também afeta a expressão espiritual deles, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Noemi, pode falar, por favor. Não, eu bati sem querer, aqui eu encostei sem querer na mãozinha. Eu não tenho nada pra falar, não. Tranquilo, Noemi. Outros mitos aqui, né, que são comuns. Que as fadas são alérgicas a ferro, né? Que fada não gosta de ferro. Tem essa lenda, sim. Até nesse livro que eu comentei com vocês, da Starhawk, ela fala um pouquinho sobre essa crença, que talvez seja por causa dos invasores, né? Os guerreiros indo-europeus que vieram destruindo, através desse poder da metalurgia, né? As tradições da deusa, né? Vieram conquistando através da guerra. E a tradição da deusa, ela era preponderantemente agrária, né? Então pode ser uma certa memória, assim, desse aspecto. Mas, se nós formos pensar também, o ferro, ele é um minério da deusa, né? É um minério que ele é associado tanto ao planeta Terra, ao elemento Terra, né? Ao planeta Terra, quanto também às estrelas, né? Dois símbolos, duas representações, duas manifestações da deusa, né? Eles foram forjados no núcleo, né? No núcleo das estrelas, para compor o corpo da Terra. Enfim, e outro aspecto também é que o ferro é o mineral mais abundante no planeta Terra, né? E está presente no nosso sangue. Aliás, a corzinha vermelha do nosso sangue é por causa do ferro, né? Da hemoglobina.
Então, se as fadas tivessem esse horror ao ferro, elas não chegariam nem perto de nós e também não iam ter muito contato com a própria natureza, né? Que tem essa quantidade tão grande de ferro, né? Inclusive, o Victor Anderson, que ele é um dos fundadores da tradição Fairy, que também é chamado às vezes uma grafia como tradição das fadas, né? Uma das recomendações dele é que os bruxos eles tenham um pedaço de ferro no altar, né? Para auxiliar a aterrar de alguma maneira, né? Para auxiliar depois os seus transes, os transes espirituais, de jornada, de alteração de consciência, de contato com seres feéricos, né? Você poder segurar no ferro para poder retornar para a jornada espiritual, né? Para aterrar. E eu particularmente uso muito caldeirão para isso, né? Apesar do caldeirão ter uma energia psíquica, energética, mágica também, né? Eu sinto que o próprio ferro do caldeirão ajuda a voltar, a aterrar. Então, pode ser também uma dessas questões que te fala do afastamento das fadas, né? Porque como o ferro auxiliaria a aterrar, ele afasta o nosso contato com seres feéricos, por assim dizer, né? Não sei dizer se afasta, né? Mas pelo menos auxilia a aterrar no nosso corpo, no nosso centramento, né? Essa é uma crença bem comum sobre fadas. Outra crença, né? Que as fadas são como pequenas borboletas. E aí, gente, como eu comentei com vocês, né? Existe uma diferença entre as fadas, os seres feéricos, e os seres que são os elementais, né? Os elementais são mais parecidinhos com isso, né? Mas os seres feéricos, eles podem ser enormes, né? Eles podem ser do tamanho de uma montanha, como podem ser do tamanho de uma borboletinha mesmo, sabe? Então, tem tanto fadinhas que são minúsculas, quanto fadinhas que são do tamanho de um planeta, né? Do tamanho de um rio, de uma lagoa, de uma montanha, né? Esses seres encantados, eles apresentam variações de tamanho, né? Essa ideia da Sininho, da Tinkerbell, como eu comentei com vocês, é uma ideia da era vitoriana, né? E que existe sim esse tipo de ser na natureza, mas não são os únicos. Em especial, quando nós falamos de fadas, de seres feéricos, geralmente são seres maiores, né? E seres com uma composição energética e um grau de consciência mais complexo do que o nosso, inclusive, né? Deixa eu ver aqui. Noemi, é uma dúvida ou foi um acidente de bater o dedinho? Conte-me. Não, agora é só para comentar. Não sei se vocês já viram umas matérias que aparecem, que é antigo, de um pessoal que diz, né, que fotografou as fadas. Que aí tem as fotos. Vocês já viram essa matéria? Antigo. Eu já cheguei a ver algumas coisas sobre, Noemi, algumas fotos, assim, já cheguei a ver. Que eles falavam que tinham tirado foto delas, não sei o quê. Eu não lembro direito, não, mas eu só lembro das imagens. É só para ilustrar mesmo. Legal, Noemi. Olha, eu vou falar a verdade, dessas fotos, assim, produções, não teve nenhuma que eu vi, falei, isso daqui acho que pode ser. Mas às vezes, eu vi muito pela sensibilidade energética já. Pessoas que em algum momento ali diferente estavam olhando a natureza e viu uma coisa, né? Eu não sei, aí é uma opinião pessoal, não é nem uma opinião, porque eu não tenho nada formado sobre, né? Eu não sei se, tipo, máquina de celular é capaz de tirar foto ou registrar, porque não é um corpo físico, é um corpo energético. E eu acho que essa questão da energia tem muito mais a ver com uma sensibilidade que é da alma, não é nem uma sensibilidade do olho, eu não acho particularmente que seja. Eu acho que uma sensibilidade muito mais da alma. Por isso que eu até acredito, assim, quando uma pessoa fala, eu vi tal coisa, assim, que eu tava olhando no meio do mato, sozinho e tudo mais, e veio um negócio. Não sei, mas eu já vi algumas, achei interessante. E é bom efeito de ilustrar, pelo menos, né? Porque tem algumas que são parecidinhas mesmo, né? Tem algumas que são bem, bem parecidas com várias visões, assim, que as pessoas têm. Não. Eu tenho o meu cunhado, ele tem uma foto que ele acredita muito em gnomo, essas coisas assim, ele põe maçã, ele faz um monte de coisa. Acho legal. Aí uma vez ele tirou foto de uma coisa, quer dizer, ele tirou uma foto, aí, beleza, uma foto normal, tirou uma foto de alguma situação lá. Aí depois ele diminui, assim, aumentando o tamanho da foto, ele via, mas até que parecia mesmo, parecia um gnominho sentado numa pedra. Mas perfeitinho, com as perninhas, mas direitinho. Mas conforme ele aumentava a foto,
aparecia, era uma, eu não sei explicar, ele era da cor da pedra que ele estava encostado. Mas só que ele tinha um formato de pessoinha. E aí realmente eu vi essa foto. Ele me mostrou no celular que ele aumentou e mandou pra mim. Aí eu falei, é mesmo, pior que parece mesmo. Parece uma pessoa deitada, assim, com as perninhas cruzadas. Uma coisa muito interessante. Mas ele é todo ligado nisso, entendeu? Ele tem coisa pras fadas, ele tem todo, põe maçã pros gnomos, ele é todo assim. Aí eu não sei se manifestou pra ele. Mas isso ele foi ver, tipo assim, ele tirou a foto e passou muito tempo, depois de muito tempo, é que ele foi perceber que tinha alguém viu, aí viu aquela manchinha lá na pedra, era um cristal, e aí parecia mesmo um gnominho. Poxa, que legal, muito interessante. Se você tiver a foto, inclusive, coloca lá no grupo pra gente dar uma olhadinha depois. Eu posso pedir pra ele, eu vou pedir pra ele me mandar pra mandar pra vocês verem. Ai, manda, eu particularmente tô curioso pra ver. Mas, isso que você trouxe é um ponto também, por isso que eu não determinei, né, tipo, eu tenho pensamentos. Mas eu acho que é possível, sim, né? Você falou que ele tem um contato com os encantados já, que tem uma relação, né? Acho que é possível. Tanto que você falando, eu lembrei de fotos que as pessoas tiram de fogueira, por exemplo, né? De fogueira, às vezes dá pra ver uma salamandra ali na foto, né? Então é real, às vezes aparecem sim. É que eu não vou mentir, eu tenho uma certa desconfiança, porque tem muita gente que usa Photoshop, né? Pra enganar mesmo. Tem gente que coloca uma fada, não sei o quê. Mas tem mesmo algumas situações que aparecem algumas coisas, né? Às vezes você tira foto na água, parece um reflexo ali que você fica. É verdade. Então, nesse sentido, é que tem algumas. Eu logo pensei nas forjadas, caricadamente, né? Mas tem algumas que o formato se mostra mesmo. E é muito curioso o que você falou, né, Noemi? Porque ele pega o formato da natureza mesmo. Pega o formato da rocha, pega uma sombra na água, pega um formato. Às vezes a gente consegue ver em árvore também, né? O formato do rosto na árvore. Então, muito bacana. E vê se você acha essa foto pra nós, que fiquei curioso. Thaís. Eu vou falar com ele esse final de semana, aí eu vou ver se ele me manda, daí eu ponho no grupo. Perfeito. Fala pra ele que a gente gosta das coisas, né? Fala pra ele que a gente gosta, que aí ele manda pra nós. Thaís, pode falar, por favor. Então, eu acho muito legal, né, essa questão porque assim, eu acho que tá totalmente possível, porque acho que às vezes eles querem se manifestar mesmo, se mostrar presentes, né? Eu acredito nisso. Eles querem que a gente veja que eles realmente estão ali, né? Ajudando, cuidando, trabalhando. Então eu acredito no fogo. Eu já vi muitas fotos aqui que tem aparecem alguns elementos estranhos, digamos, diferentes. E aí se assemelham mesmo a elementais, sabe? Sim, por foto eles aparecem muito, né? Claro, do fogo. Tem que tomar muito cuidado, porque o Photoshop é uma loucura, né? Então, sim, tem muita montagem, muita coisa feita. Mas eu acho que realmente, às vezes, acontecem essas manifestações. Se você está conectado, né? Eu acho que é possível deles quererem se apresentar mesmo, se manifestar. Não, é verdade, é verdade. Desde que você falou do fogo, Thaís, acontece muito. Às vezes incenso, a gente vê o formato da fumaça, né? É verdade. Em cerimônia fica fácil de ver, mas às vezes com a foto, né? Tirando do momento, a gente consegue perceber depois, né? Então, realmente. Esses seres, eles eventualmente se mostram pra gente, né? E também tem essa questão da sensibilidade para poder perceber. Porque às vezes você tá vendo na foto, tem gente que fala, tipo, isso aí é fogo. Ou vê a pedra e fala, isso aí é uma pedra. Não consegue ter essa sensibilidade de perceber o que tá ali, né? Então, é um ponto aí, ó, tá vendo? O bom de não ter coisas muito concretas, fechadas, é que a gente pode ir abrindo possibilidades de entender, né? Perfeito. Vou trazer um ponto aqui que é importante, que é esse último aqui, antes da gente passar para mais tópicos. É essa questão de não comer nada que eles oferecem pra gente, né?
Principalmente, gente, quando nós fazemos jornadas xamânicas, né? E a gente vai para o mundo das fadas, né? Que a gente entra para os mundos inferiores, ou vai para uma dimensão paralela aqui no mundo médio mesmo, né? Existe uma crença de que se você come algo lá no mundo das fadas, você pode ficar preso por lá, né? Ou então, se de alguma maneira a sua alma é tocada, que isso também às vezes acontece pela alimentação, né? Se você tem a sua essência tocada, pode ser que você até mesmo sofra o processo de encantamento, que a gente chama, né? Então, por diversas razões, né? As pessoas têm essa lenda de não comer, né? Porque pode ser que as pessoas não sejam nem devolvidas do mundo das fadas. Aí pode ser tanto nesse processo de desprendimento da alma, de loucura, que a gente comentou antes, que o próprio folclore alerta para nós, né? Mas também acontecem iniciações nos reinos das fadas, que são exatamente isso. Onde você vai para o reino das fadas, se alimenta de algo, a sua essência é tocada, e você volta para o mundo superior, você volta para essa realidade comum. Mas você volta transformado, você volta de alguma maneira encantado. Existe esse processo de iniciação. Só que, para a pessoa saber que é um momento de iniciação, que ela tem capacidade de lidar, de ancorar aquele tipo de energia, ou de saber que não é um ser malicioso que está ofertando para ela aquele alimento, né? O protocolo padrão é, se te oferecerem educadamente, você recusa, de maneira muito educada, inclusive, né? Com esses seres feéricos, né? Mas dizem que esse se alimentar tem toda essa lenda, né? Já aconteceu comigo de eu me alimentar de algo lá embaixo. Não sei se eu voltei com os parafusamentos na cabeça, mas eu vi que aconteceu um certo contato espiritual e que houve uma transformação mesmo decorrente daquilo. Mas em diversas outras situações eu não me alimentei já pensando nessa regra, né? E aliás, algo interessante, como nós vamos sempre com nossos animais de poder, nós vamos com guardiões, né? Deixar o nosso próprio animal de poder pelo faro perceber, né? Se aquele alimento é pra gente ou se não é pra gente, né? Eu tô falando especificamente dos encantados porque tem toda essa tradição. Mas é lógico que nos mundos espirituais a gente não aceita todo e qualquer tipo de presente sem saber quem que é aquela entidade, qual tipo de energia, qual tipo de consequência que tem em aceitar aquele ato, né? Eu acabei de comentar com vocês que quando a gente vai lidar com os encantados é como se a gente estivesse indo para outro país, lidar com outra cultura, né? Se aqui, na nossa cultura aqui, um cara vem e te oferece um anel de ouro, né? E perguntar, você aceita, né? Bom, a gente já está aceitando um certo compromisso ali, né? Na nossa cultura é o entendimento de compromisso de casamento, de namoro, tem toda uma série de expectativa e um acordo sobre aquilo, né? Se você falar sim, eu aceito, e põe um anelzinho no dedo, né? Tem todo um simbolismo ali carregado, né? E se, para um determinado tipo de ser férico, em vez de ser um anel de ouro, é um pedaço de uma fruta, né? Então vocês percebem como a gente tem que ter muito cuidado, né? Com aceitar presentes, com aceitar alimentos, né? Entendendo que é um outro vínculo, uma outra moral, um outro tudo, né? Por isso que é interessante a gente estar sempre acompanhado de guias espirituais desses mundos, a gente está acompanhado com o nosso próprio animal de poder, né? E não tomar nenhuma atitude precipitada por impulso, tudo bem? Outra crença acerca das fadas, deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Noemi, por favor. Não, eu já coloquei lá no grupo, falei com ele aqui, ele mandou a foto. Obrigada. No intervalinho do almoço eu vou dar uma olhadinha na foto. Tá. Perfeito, obrigado. Outra crença é de que elas são seres travessos, né? Em termos de fazer acordos mágicos, né? Então, não sei, em um certo aspecto, sim, tem muitos que são trapaceiros, tricksters, né? Mas a gente tem que ver também o tipo de espírito que a gente está se aliando, sabe? Então, tem espíritos que a gente vai lidar que eles são brincalhões, por assim dizer, tem espíritos que são maliciosos, e tem espíritos que não, tem espíritos que são um pouco mais próximos de nós, tem espíritos que até a gente pode encontrar uma certa sabedoria neles, né? Então, por exemplo, eu nunca tive problema em estabelecer acordos com seres encantados,
porque eu sempre estabeleci, até porque eu venho do direito, né? Então, bons acordos. Mas eu nunca tive problemas de estabelecer acordos. Nunca utilizem linguagem que possa ser interpretada de maneira figurada, sempre tem que ser o mais literal possível, né? Mas perceber, né? O seu acordo estabelecer com bastante astúcia, né? Sempre exigindo o sentido literal, né? Pensando no sentido literal, sentido figurado. Eu nunca tive problema com isso, mas sempre lidei e fiz acordos com espíritos um pouco mais próximos da minha vibe, por assim dizer, né? Mas existem sim espíritos que são mais travessos e podem ter consequências mais graves, né? Depois, fora da gravação, posso contar alguns casos assim para vocês, né? Que soube com outras pessoas. De qualquer maneira, algo que a gente nunca, nunca, nunca deve fazer com os encantados. Aliás, com nenhum, né? A gente não deve descumprir acordos, nem com os animais de poder, né? Mas a consequência não é tão gravosa. Não devemos descumprir contratos com os nossos ancestrais, que as consequências já são gravosas, né? De quebrar contratos com os espíritos. Mas quebrar contratos com os seres encantados, com esses seres da natureza, é mais gravoso ainda. Como eu comentei com vocês, parece que vai ser vai escalando, né, em grau de responsabilidade o contato com esses seres espirituais, né? Então nunca prometa uma coisa que você não tem certeza de que você não vai conseguir cumprir. Outra percepção comum é que o tempo do mundo das fadas, do reino feérico, desse reino dos encantados, é um tempo diferente. E vocês vão poder vivenciar isso através do próprio contato, né? Então tem vezes que a gente faz jornadas espirituais para essas dimensões e a gente pensa assim, nossa, acho que passou aqui só uns 10 minutinhos. Quando você vai ver, já passou 30, 40 minutos. Ou o contrário também, né? Você pensa que demorou super, que você ficou 1 hora lá. E aí quando você volta, você vê que você ficou 10 minutos, né, na jornada. Porque o tempo no Reino das Fadas é um tempo diferente mesmo, né? É um tempo muito elástico, na verdade. Na verdade, não é nem só elástico, né? Parece que é também um tempo fora do tempo, sabe? Alguns acordos que a gente faz com o Reino das Fadas, né? Depois parece que é um acordo que a gente sempre fez. Porque se foi uma vez, foi sempre. Tem essa questão não só do tempo ser elástico, no sentido distorcido, mas também é um tempo fora do tempo. Esses reinos têm uma questão diferente de trabalho com eles mesmos, né? Das crenças principais que eu queria trazer para vocês eram mais essas. Tem outras aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra que eu queira falar. Tem na apostila bem explicadinho também. Mas basicamente era isso, gente. Deixa eu passar aqui para algumas perguntas e considerações finais. Só um minutinho.